Vamos embora, meninos. Vamos embora para o tema dessa noite. O tema dessa noite é a tua palavra é a verdade. Ou seja, a palavra de Deus é a verdade, né? Ou seja, a palavra de Deus é o que nos move, é o que nos guia. A gente orando, né? Pensando, meditando. E não porque falar do projeto, né? Da palavra que Deus criou, daquilo que Deus fez para a nossa vida. E essa palavra escrita, meu irmão, talvez você possa ter ela no celular, possa ter ela numa Bíblia de papel, mas deixa eu te dizer, o que está escrito, cada letra dessa é poderosa para mudar a minha e a sua vida. Amém? Exatamente. E como sempre, a gente joga lá para o irmão Santino e depois a gente vai só tabelando e a gente vai avançando. Obra desse jeito aí. Amém? Sempre que nós vamos abordar um tema, eu gosto de ver a visão geral daquilo que a Bíblia nos mostra. Certo? A Bíblia fala da verdade, nós podemos encontrar dois textos que para mim são primordiais, acerca da verdade. O primeiro texto é o texto que se encontra lá em João 8,32, onde Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Ou seja, a não ser por esse caminho. Que caminho? O caminho da verdade. Que Jesus Cristo é o único Senhor, Salvador e aquele que intercede por mim e por você diante de Deus. Então, o segundo plano é aquilo que está lá em João, capítulo 17, verso 17, que ele diz assim: santifica-nos na verdade, Pai. Aí ele disse: que verdade é essa? Ele disse: a tua palavra é a verdade. Essa palavra que é a verdade é a palavra que tem poder para nos santificar. Não só para nos santificar, porque na nossa caminhada na Terra precisamos passar por esse processo de santificação, que iniciou em Cristo, mas precisa ser tocado e vai se concluir quando nós recebemos o nosso corpo glorificado. Vai se resumir e vai se concluir todo o processo de santificação. Mas para todo o nosso caminho aqui na Terra, nós precisamos da verdade que se encontra na palavra de Deus. Ela vai ser dado ênfase nela desde o Velho Testamento, né? Se a gente olha lá em Salmos 119, 160, diz: as tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos duram para sempre. Então, hoje nós precisamos ter essa consciência, assim como no passado os judeus, né, os israelitas, que eram basicamente o Velho Testamento é baseado no relacionamento dos israelitas com Deus, e já tinham essa convicção. Aquilo que Deus falava era a verdade. Então a gente vai continuar dando ênfase aqui em algumas coisas, observando alguns textos, entendendo por que essa Bíblia, a palavra é a verdade e por que existe uma verdade que se manifestou em Cristo Jesus, que é a verdade do reino de Deus. Ela se manifesta, existe um novo estilo de vida, existem realidades que estão lá, que são disponíveis para nós hoje por conta de Cristo Jesus. E tudo isso, como nós vemos na Bíblia, é a pura, fiel e mais brilhante verdade de Deus. Aleluia, isso mesmo. E assim, dentro do que o irmão Santino estava falando aí, lá em capítulo Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14 diz: e o verbo se fez carne. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus, sabe, Irã? A gente vê aqui o verbo, como o Santino falou agora há pouco, desde sempre. Desde sempre. A palavra de Deus se manifestando a nós. Né? A palavra de Deus se movendo entre os seres humanos, fazendo grandes coisas que saía do entendimento daqueles homens que se achavam sábios de palavras, de conhecimentos. Mas estava lá a verdade. Andando no meio deles. No meio deles. Tratando com eles. Mas aleluia. Veja que eles sentiam-se o quê? Como se reduzido. Por isso que volta lá atrás no tema qual a gente estava falando, que havia até uma inveja. Lembra que a gente falou desse, não é? Desse tema, assim, não é? Então, aí a gente veja o que a palavra, a verdade, ela traz. Ela vai trazer afronta. A palavra ela vai trazer provocação. A palavra vai te motivar a ser grandes mesmo aqui neste mundo, fazer coisas fora do padrão mesmo, porque a palavra de Deus estava aqui. E olha que o que a palavra fez com aqueles homens a qual estavam pertinho dele, né? Ao ponto das pessoas olhar: rapaz, quem são esses caras? Ao ponto das pessoas falar: esses aí que não tem tanto entendimento, conhecimento como nós, os religiosos da época. Mas estava lá, a palavra tratando, cuidando, a palavra sarando. A Bíblia diz, Irã, que
E o Senhor enviou a sua palavra, os sarou e os curou. Jesus, como é que Deus, sabe, cara, o amor de Deus sendo manifesto aí, fazendo que a sua palavra se transformasse em carne. Sabe, cara? Cara, eu fico viajando nessas coisas. Como eu queria ter o pleno conhecimento e o entendimento desse acontecimento da palavra vir à terra e fazer tantas maravilhas que até hoje, porque senão a gente pode pensar que Jesus, quando estava na terra, a palavra estava em operação, e quando Jesus morreu, ressuscitou e foi aos céus, ficamos sem essa palavra. Deixa que ele deixou a sua palavra em nós, sabe? Ele deixou o seu espírito em nós, para que essa palavra tenha o mesmo impacto que houve também na época de Jesus, naquele momento que ele estava andando sobre a terra. E eis nós aqui, como igreja, quando eu digo nós, em geral, todas as pessoas que nasceram em Cristo, que está disponível também eles usarem essa palavra, nós venha desfrutar dessa palavra e trazer benefício a outros. A palavra de Deus diz que ela é eficaz. Exatamente. Ela funciona. Rapaz, a palavra de Deus nos faz ir além do nosso entendimento. A palavra de Deus faz nos entender que nós somos grandes aqui na terra. A palavra de Deus faz nos ver que o maior, de fato, está conosco. Sabe, a palavra de Deus sempre vai nos mostrar algo além do nosso próprio entendimento, do nosso próprio conhecimento, nossas condições financeiras. A palavra de Deus, meu irmão, é maravilhosa. E é isso aí, estamos só começando. A gente vai desbuiar aí cada vez mais. Não é isso aí, né? É isso aí. E os outros pensaram que meu metralhadora hoje. Saltou 3 versículos de lá, outro de cá, e eu estou aqui procurando versículos. Vai sobrar aí, você. Mas a palavra diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem era a verdade? Jesus, que andou no meio dos homens, veio em forma humana, né? Não teve por usurpação ser igual a Deus, sendo o próprio Deus, mas desceu da sua glória, veio habitar no nosso meio para nos ensinar a palavra, né? Para nos mostrar a essência da palavra. Estava andando no meio dos homens, né? Eu gostei quando você falou isso. Estava andando no meio dos homens, a palavra viva estava andando no meio dos homens para mostrar aos homens que o homem tinha condições, através dele, de ser religado a Deus, através da palavra. Só a palavra, meu irmão, ela é capaz de mover e de fazer áreas na nossa vida, de mudar áreas na nossa vida. Eu acho interessante esse versículo, e conhecereis a verdade, porque hoje em dia tem pessoas conhecendo de tudo. Vocês já notaram? Isso. Tem gente que é expert em tudo na internet. Se a gente abrir o YouTube, tem as 7 chaves, tem os 7 propósitos, ou seja, né? Isso dentro da nossa linha, e fora de outra. Os 10 princípios para enricar amanhã. Um método, né? Ou seja, todo mundo é sábio, né? Na palavra. Todo mundo. Tiago gosta de não. Ele é crente. Vocês querem me comprometer aqui, né? Mas assim, é sério, minha gente. Tanta gente sábia dizendo que conhece. Eu não estou desmerecendo o conhecimento de ninguém em cada área, né? Que realmente Deus deu o dom e deu a inteligência para que o homem pudesse avançar. Mas eu fico pensando, será que nós conhecemos a verdade mesmo? Como João 8,32 diz, e conhecereis a verdade. Porque se nós conhecêssemos, se o nosso conhecimento fosse tão bom, tão eficaz acerca da verdade, eu acho que a gente não estaria passando por tanta bronca como a gente passa ainda, né? Então, são essas coisas que às vezes a conta não fecha comigo, sabe? Às vezes eu vou conversar com a pessoa, assim, eu terminei meus estudos, não sou lá tão... Mas às vezes eu fico olhando para pessoas tão intelectuais e falando e pensando, e volto a dizer, não tenho nada contra. Mas eu fico pensando, meu irmão, e a verdade? Será que essa pessoa está buscando a verdade? Está lendo a verdade? Está entendendo a verdade? Está colocando aquelas verdades que a verdade falou no seu coração? Porque você vai ver Jesus no monte, meu irmão, aquele sermão do monte, lá em Mateus, capítulo 5. Meu irmão, todas as vezes que eu leio aquele sermão, aquilo acrescenta algo na minha vida. Os ensinamentos. Jesus desceu do céu para dizer, olha, quando você estiver fazendo somente para os homens, por quem você gosta, você não vai receber nada em troca. Hoje à tarde eu me lembrei dessa passagem, por conta que hoje à tarde um amigo meu veio de uma determinada cidade, lá do outro lado do país, aí trouxe uns presentes para mim, que eu gosto de tomar aquele chá gelado, né? Eu tomei muito lá e gostei, ele trouxe para mim. Aí ele, tereré, a gente chama de tereré, é mate. Aí ele dizendo, né? Aí eu fui retribuir o doce a ele. Aí na hora Jesus falou comigo lá de tarde. Fez, mas daí você não vai colher nada não.
Eu disse, por que eu não vou colher? E eu não estou plantando? Não tem nada a ver com o assunto, mas não sei porque Deus vai falar isso. E na hora o Espírito Santo disse, está lembrado da passagem que eu mesmo falei que quando você fizer algo por alguém somente porque aquela pessoa já faz algum mês por você, nenhum galardão você vai ter de volta? E aí eu fiquei pensando, né, nessas ocasiões, às vezes a gente quer retribuir, quer ser educado, mas a gente tem que entender o contexto da palavra ali, para saber o que a palavra está ensinando. Para a gente não ficar pegando versículos, jogando na nossa vida e jogando... O banho que o Espírito Santo ensina na hora, meu irmão, fresquinho. Ele traz, você não assim, você precisa estudar, buscar a palavra, mas ele te traz isso. E o bom é que a palavra, além de ser a verdade, ela é penetrante. O irmão de Jesus, o próprio Tiago, vai dizer que ela é como uma espada, meu irmão. Ela entra dentro de você e ela vai no mais profundo. Isso. No oculto. Ela consegue, só a palavra, ela consegue ir em lugares que os homens não vão conseguir entrar, por mais que sejam inteligentes. Que os médicos não vão conseguir entrar. Deixa eu dizer a você, tem curas na sua vida, meu irmão, na sua alma, no seu corpo, que ou você acredita nessa palavra, ou você crê em Jesus de uma vez por toda, ou você nunca vai ser curado. Você sabia disso? Infelizmente. Ou nós abrimos o nosso coração para Deus poder fazer aquela cirurgia que Ele precisa fazer, ou a gente não vai ser curado. Em áreas no nosso psique, no nosso corpo, na nossa vida, em relacionamentos. Ou seja, é por isso que Romanos 10:38 vai dizer que Deus ungiu a Jesus de Nazaré, ungiu o que? A palavra. Para que a palavra tivesse efeito na nossa vida, para que aquilo funcionasse, né? Você vai ver o ministério de Jesus, cara. Jesus curava, salvava, libertava, perdoava, dava outra chance. Você entende o que é que a palavra faz? Ela te corrige, mas ela não te expulsa, ela te chama para perto. Isso é a palavra. A palavra genuína. Quando você lê os evangelhos, se você lê os 4 evangelhos e você encontrar um Jesus mau, um Jesus que faz alguma coisa assim, meu irmão, você me mostra. Porque até hoje eu nunca vi. Isso. Eu vi um Jesus que sempre deu uma segunda chance, sempre mostrou para o outro que aquilo que o outro fez de errado a gente poderia fazer. Sempre um escape. Sempre nós temos um escape, meu irmão. E é isso que nós precisamos guardar na nossa vida, sabe? A gente ser imitador da palavra. O que é que a palavra diz? Não céticos, sabichões da palavra, mas praticantes. Sabe, praticar a palavra vai ter que esmurrar a sua carne. Isso. Olha, evangelho que não tem renúncia, prática de palavra que não tem renúncia não é evangelho. Eu vou logo começar com uma polêmica. Não é evangelho. Se você estiver vivendo um evangelho sem renúncia, tá tudo bom, tá tudo favorável, meu irmão, preste atenção no que você está vivendo, se é a palavra. Porque a própria palavra que é Jesus teve que renunciar tantas coisas por nós, para dar a vida por nós, porque eu e você, às vezes, não estamos renunciando muitas coisas por ele. Amém? Isso mesmo. Embora. E o conhecimento, né, que como Irã falou agora, a gente quer muitos benefícios dessa palavra, né? Após estar, né? É porque, assim, se a gente não tiver cuidado, né, irmão Santinho, se a gente não tiver cuidado, a gente pode se tornar aquelas pessoas que conhecem os versículos, sabem onde eles estão, mas aquilo não funciona, não é vida. Isso. E a Bíblia mesmo diz que o Espírito, a palavra é com Espírito e vida. Ele faz aquilo funcionar na nossa vida. Ou seja, a palavra tem que funcionar, meu irmão. Eu não estou dizendo que você tem que andar como Jesus, mas a gente tem que andar crescendo, esmurrando a carne, lendo a palavra, buscando a palavra, orando, jejuando, porque você vai esmurrar a sua carne, para que você possa estar pronto quando o dia mal chegar, quando as afrontas chegar, para você fazer o quê? Vencer, meu irmão, enfrentar. Você está pensando que é fácil viver nesse mundo de perturbação, todo dia problema, processo, família, trabalho, enfim, tantas coisas nos rodeiam, meu irmão. E se eu e você não tivermos cheio do Espírito Santo, pronto para fazer isso, a gente não vai aguentar. E fala, Santino, tomando um tempo aqui, que a palavra diz que o meu povo, ele é levado que cativo, preso, por falta do quê? Do conhecimento. Do conhecimento da palavra. Aí dentro do que o irmão Miriam falou agora, já tem gente que tem muito conhecimento, mas não tem da palavra. Entendeu? Pronto. Eu agora vou mexer numa casa de E aí? Porque conhecer as Escrituras, o que foi que Jesus disse? Santinho sabe disso melhor do que eu. O que foi que Jesus disse? Se o homem conhecer somente a letra, ela mata, meu irmão.
Porque não adianta a gente estar aqui falando somente do que está escrito, mas se não deixar aquilo descer no coração e de goela abaixo na nossa vida. Isso. Porque às vezes a gente vai ter que engolir seco algumas coisas que Jesus nos ensinou. Para viver mesmo, para praticar mesmo. Então só é informação, né? Se ficar só na informação, meu irmão, a palavra não funciona. Mesmo sendo santa, mesmo sendo de Deus, mesmo ter sido Ele, mesmo sendo eficaz, mas se nós não abrirmos o nosso coração para Deus trabalhar através da palavra, nós não vamos ter fruto. É verdade. É como você mesmo citou naquele passando antes, né? Você disse que a palavra é eficaz, apta para discernir. Isso. Né? Tiago. Dividir junto aí, né? Isso. E mais na frente, quando vai concluir esse texto, ele diz assim, discernir as intenções do coração e da alma. Do espírito e da alma. Então, como eu posso ter uma plena convicção daquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou pensando, ou aquilo que eu estou sentindo, vem do meu espírito, vem da minha alma? Só através da palavra. A palavra de Deus, eu preciso estar apto, entendendo o que essa palavra diz, pondo em prática para saber discernir aquilo que eu posso estar pensando que é de Deus e não é de Deus. Isso. Então, aquilo que é de Deus, eu identifiquei pela palavra, que é aquele tipo de pensamento, aquele tipo de sentimento, aquele tipo de atitude que eu devo tomar, se é de Deus ou não, eu olhei na palavra, com fé, bate, porque a medida do relacionamento de Deus com os homens, ele deixou escrito, eu posso tomar essa decisão tranquilo, sossegado, calmo, né? Eu não preciso não vou ficar conturbado. Aí vai fluir daquele detalhe, eu não vou ter um profeta para mim, de bolso, que eu ligo para ele toda hora para saber o que eu devo fazer. Não, mas eu não vou fazer isso. Por quê? Porque o que é apto para discernir e me dar uma direção correta é a palavra de Deus. Isso aí. Então a gente tem que ter concentrado na nossa vida a palavra de Deus, que é uma verdade intrínseca. Se ela for posta em prática, e aí ela vai chegar aquele detalhe, porque a palavra por si só ela vai matar. Eu até li um texto falando acerca de ciúme, que ele diz que é assim, que a galera que não tem entendimento, um arrogante soberbo, ele arruma uma confusão, e ele disse, meio essas confusão aí, é esse estado de ciúme, porque um com ciúme do outro, tem muito mais conhecimento do outro, como Salomão fala, né? Entre ciúme e combate dos homens. Porque um está com ciúme do outro. Aí é só melhor, né? Então, mas aí, o que é que ele vai fazer? A gente não vai esperar, ele vai ler a palavra e vai deixar a palavra trabalhar na nossa vida. Ele diz aqui, ó, em Mateus capítulo 13, 52, ele diz assim, então lhes disse, isso é Jesus que está falando, por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Se a gente for ler, na NVT fica melhor de entender isso aí. Ele diz assim, então, ele acrescentou, Jesus acrescentou, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus, ou seja, que ele retém ou absorve ou reconhece Jesus como seu Salvador, ele diz assim, é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro verdades preciosas, tanto nova como velha. Então, mas qual é a ênfase de Jesus aqui? O próprio Jesus, que é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Ele diz, ó, tanto o que está escrito no Velho Testamento quanto o que está escrito no Novo Testamento são verdades preciosas para você. Isso aí. E ele diz, aquele que estava só preso ao Velho Testamento, quando ele se encontra comigo, eu posso iluminá-lo, que as verdades do que eu estou plantando da nova aliança, ou seja, o que a Bíblia está sendo falada ou escrita no Novo Testamento, precisa estar nas nossas vidas, como aquilo que está escrito no Velho Testamento. Mas ele diz para esse, que só olhavam no Velho Testamento, que ele diz, uma nova realidade foi aberta e um novo caminho está disponível para os dois. Ele diz assim, e esse aí que conhece tanto o velho quanto o novo, é como um pai de família, que vai lá no seu depósito, tem uma verdade preciosa e estabelece na sua casa. Ora, esse pai de família, que Jesus cita aqui, que vai estabelecer essa verdade, ele quer o mal ou ele quer o bem na sua família? Então, ele traz essas verdades à tona para serem praticadas. Ele não vai expor isso e vai dizer, tá vendo como é bonita essa conversa? Depois de expor essas verdades, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, ele vai dizer assim, precisa praticar agora. Porque não é só o conhecer, como é falar, que vai mudar. É a prática daquilo que eu conheço. É isso aí. É essa prática que vai colocar as verdades da palavra no nosso dia a dia e vai nos impulsionar a viver. Eu pratico uma verdade, então tem um outro caminho, chegou outro caminho para mim. Eu pratico mais uma vez a verdade da palavra, chegou mais um caminho mais difícil. Eu continuo praticando a verdade, até no momento que vai chegar fácil. A gente já pratica tanta palavra que você, naquela situação, chegar assim, eu conheço o que está escrito e preciso prática. Isso aí. Isso aí, vê Mateus, só para me concluir aqui. Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17, verso 20.
Ele vai dizer assim, porque a sua fé é muito pequena, respondeu Jesus. Mateus 17, 20. Pequena. Ele lhes disse, digo a verdade. Vou dizer uma verdade para você. Olha o que Jesus vai dizer. Se tivesse fé, ainda que como um grão de mostarda, poderiam dizer a este monte, mostre, vai de um canto para o outro. Sim. Então, o que é que eu olho aqui quando eu leio esse texto? Que é a verdade. Ele disse, se você tiver fé. Ele disse, ó, deixa eu te dizer uma verdade. Se você tiver fé, mais pequena como um grão de mostarda, não no tamanho, mas como um grão. Se você praticar, e essa fé que você está tendo aí for verdadeira, você pode dizer até para uma montanha, vamos de lá para cá, isso vai acontecer. Vai gerar um debate teológico aí, se era literal, se não era. Sim. Bom, antes de ele falar isso aí, ele falou com a figueira. A figueira era verdade, a figueira morreu. Isso. Então, eu não me assustaria se alguém com uma fé, ao ponto de arrancar um monte do lado para o outro, ele estivesse sendo reportado, ou estivesse passando uma reportagem. O monte se mexeu, foi para outro canto. Depois o outro dissesse aí, foi eu que orei. E aí? Então, o que é que acontece? Que é onde eu quero chegar? Essa palavra é a verdade. Jesus disse, se a gente crer, confiar nele e tiver fé nele, nós podemos fazer grandes coisas. Resumo da ópera. Se você crê, e se você ler a Bíblia e crer em todo o seu coração, põe em prática. E aí os resultados vão acontecer. Isso. É o que o texto está dizendo. Você crê, se você tiver fé, como um grão de mostarda, que é pequeno no início, mas depois cresce e se torna uma das maiores hortaliças que existem. Vai haver resultado, querido. Agora, não só nessa área da Bíblia, toda a área. Andar em amor, andar em perdão, andar em obediência, andar em honra, trabalhar. Tem que trabalhar, porque a Bíblia diz que aquele que não trabalha não come, você aprende com a sua amiga lá. Então, e é palavra. Palavra de Deus, é verdade. Então, nosso conselho hoje para você que está aí do outro lado, crê no que está escrito e põe em prática. Absorve tudo que está na palavra. E depois tu conta pra gente o resultado. Dentro disso aí que vocês falaram, do conhecimento, por exemplo, eu sei o que é um violão, mas eu não tenho conhecimento tal de manusear bem aquele instrumento. Né? A gente sabemos o que é um violão, o que é um instrumento musical ali, porém possa ser que nós não dominando, a gente não tem um conhecimento. E dentro do que você está falando, isso aqui eu percebi, me corri se eu estou errado, se é a questão de uma prática. Porque a gente pode falar, rapaz, a palavra está dizendo que eu sou sarado. Poxa, a palavra é verdade. E por que eu estou enfermo? E aí? A gente começa, a nossa mente começa a se questionar. Porém, eu acredito, sabe, Sandino, eu queria que você concluísse aí, só vou deixar essa nossa interrogação. Se a palavra é verdade, e ela diz que eu sou sarado, curado, porque está escrito lá que Cristo levou todas as minhas enfermidades. Pelas suas pisaduras eu fui sarado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sabe? Então, se essa palavra é a verdade, como de fato ela é, então por que ainda há essa, sabe, cara, ainda estou passando por essa situação. Aí agora entra lá, dentro do que a gente vem falando aí. Será que é só uma informação? Ou de fato eu estou insistindo naquilo que a palavra me ensinou? Eu não redo pé, ainda que eu esteja vindo contrário. A palavra é verdade, uma hora ou outra ela vai se manifestar sobre a minha vida. Isso aí é básico. Então são coisas que eu tenho que estar sempre praticando, sempre ali meditando, me esforçando para que não venha informações negativas, informações naturais do mundo, para que não venha abafar, como Jesus fala de algumas sementes que caíram em alguns solos e ali abafa aquela palavra, aquela verdade. Eu queria ser assim, prático aqui. Veja só, você falou, como é que eu posso ler na Bíblia encontrar uma passagem que diz que eu sou sarado e curado e eu encontrar enfermo? Simples, porque a palavra é verdade. E ela não é a única coisa que ela diz. Ela diz assim, no mundo tereis aflição. Certo. Tem de bom ano. Eu venci. Pode ser na área financeira, a gente só tá dando um exemplo aqui. Não, mas se você estiver passando por um perrengue aí, tudo. Certo. Então, esse texto da palavra que fala que você pode vencer é verdade. Mas o texto que fala o contrário também é verdade. Porque a mesma Bíblia que diz que você pode crer e você será sarado e curado porque Cristo venceu na cruz, Isaías profetizou isso há mais de 2000 anos atrás, ela também diz, tem bom ano, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. Quando você estiver no mundo, tem que estar um perrengue. Então, tudo é possível ao que crê, ao que crê e queira. Na palavra. Aí você entende que a palavra é a verdade em todos os sentidos. Não só nas promessas, mas naquilo que não é promessa também. E se a gente crê, a palavra diz que vai ter problema, mas se a gente crê, vai ser curado.
Então, entenda, ela avisou que ia ter um problema, mas ela avisou que já tem a solução. Eu fico com quem? Eu fico com o que a Bíblia diz, dos dois sentidos. Tem um problema, mas tem a solução. Isso. Até se manifestar. Isso. Entenda, a palavra nunca vai estar errada. Nem Deus. E nem o poder de Deus. Certo. Então, a gente precisa se alinhar. Primeiro, se eu estou com a vida alinhada, que a palavra diz, eu não posso estar em pecado, não posso obra, né? Chama na existência pura se eu tenho uma vida de pecado, porque a legalidade foi dada. Certo. Porque existe uma verdade. Depois que o mal entrou no mundo, o pecado entrou no mundo, nós perecemos, estamos sujeitos à doença. Por isso que Deus diz, Cristo morreu na cruz para você ser livre. Mas se eu preciso também não estar dando ênfase, dando lugar, né? Agora, né? Para que eu permaneça no. Aí muita gente vai estar nessa condição, fazendo o que não deve. Eu até passei por uma situação que o cara trouxe um testemunho, faz muito tempo isso, ele disse assim, eu fico todo doente na cama. Já ouvi. E eu comigo assim, rapaz, eu não creio muito nisso não, eu sei que ele vai te tirar. Mas depois esse cara morreu, ele faleceu. Mas antes de falecer, lógico, aí ele e a mulher dele sabiam o problema dele, mas foi passado para os outros. Ainda era com HIV, porque tinha tido relacionamento extraconjugais. Aí a pessoa que me disse isso, né? Eu estou deixando errado. O profeta foi lá e disse que foi Deus que botou dele no leito de morte. Né? Aí esse profeta estava lá. Eu disse, rapaz, a profecia que tu trouxe não estava muito certa, não. Agora tem uma coisa certa aí. Só estou vendo Deus agir num lugar. Isso o quê? A esposa dele. Ele estava com HIV, não sabia, teve relacionamento com a esposa. Quando ela fez o teste, não tinha HIV. Só vejo a mão de Deus aí. Amém. Você está entendendo? Por quê? Eu não posso passar por cima disso. Eu não posso dizer que toda enfermidade foi Deus que me deu. Não, deve ter meu lado. Então, quando eu fico doente, eu creio. E a minha fé, como é que tá? Isso. Na pandemia mesmo foi o que eu fiz. Quando começou o bicho a pegar, que era a ansiedade que ele ia pegar e o medo, eu corri para tudo que tinha de fé. Porque minha Bíblia já tem um review pronto, né? Tudo que tinha lá, tinha o nome de fé, que ele me que eu levei para. Eu fui lendo. Entendeu? Tanto é que não estou dizendo que foi certo, mas quando a minha esposa ficou doente, quem tratou dela foi eu. E eu dormia na cama com ela. Ela dizia, a menina se morreu. Eu disse, tá confessou Jesus, eu também, vai morar no céu. Eu estou crendo, vamos crer comigo. Você tá entendendo? Para muitos é loucura, né? É loucura, então. Ele vai falar aqui algumas vezes que a verdade da palavra de Deus para muitos vai ser loucura. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe quem é Jesus? O mesmo que a gente está falando da palavra. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Sabe, meu irmão, Irã, tem um texto que eu namoro essa passagem, que é quando Jesus acalma aquela tempestade, sabe? Que quando os discípulos, eles se admiram com a palavra, com Jesus. Eu vou ler só o versículo 27. Vocês já conhecem essa passagem. E no versículo 27 diz assim: quando Jesus acalmou os mares, a tempestade e os ventos. Aí eles falam assim, aqueles homens se maravilhavam, dizendo, que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Meu Deus. Eu acredito que foi uma aventura estar do lado de Jesus. Porque aqueles homens já vinham andando com Jesus, eles viam dia após dia a palavra sendo manifesta na vida dele, coisas sobrenaturais acontecendo, e mesmo assim eles não cansavam de se maravilhar, ao ponto de falar um ao outro, que homem é este? Que homem é este? Que até os ventos e os mares lhe obedecem? Sabe, meu irmão? Como eu já citei aqui, por acaso há alguma coisa impossível para Deus, meu irmão? Por acaso há alguma coisa impossível para essa palavra aqui ficar impedida de ser manifesta na sua vida? Por acaso tem alguma coisa que impeça que essa palavra venha funcionar? Eu vou te responder que sim. A falta do conhecimento e entendimento dessa palavra. A falta do conhecimento, da busca dessa palavra, vai nos fazer andar em incredulidade. E essa palavra que é a verdade, que é a vida, essa palavra que liberta, essa palavra que traz de fato um novo estilo de vida, ao ponto de um mundo chamar de loucura, como a gente falou aqui, de tantas coisas que a gente já viu acontecendo, que essa palavra já fez acontecer e fará muito mais. O problema às vezes, ou sempre,
estar conosco. Nunca vai estar com a palavra de Deus, com a Bíblia. Sabe, meu irmão, Deus não é Deus para que minta. Não é Deus para que se arrependa. Ele sabe muito bem porque ele deixou essa palavra. E você vai encontrar vários textos bíblicos nos pedindo para buscar essa palavra. Desde o Velho Testamento. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Sempre ele vai trazer isso, filho meu, atenta para essas palavras, porque elas são vida para o teu corpo. Ela vai te trazer saúde. Ela vai te trazer libertação. Você acha que essa palavra, essa Bíblia, diante de tantos séculos que já passou neste mundo, tantas guerras, tantas coisas aconteceu de ruim nesse mundo, e ela está intacta. Está aqui disponível para nós. Traduções, eu não quero entrar aqui no mérito, nesse campo, porque mudou a tradução, não é a mesma tradução. Meu irmão, eu acredito nessa palavra. De Gênesis e Apocalipse, eu acredito nessa palavra. Não entendo o quanto eu queria entendê-la. Não entendo ainda o tanto quanto que eu preciso entendê-la mais e mais. Mas é de glória em glória até ser dia perfeito, conhecendo essa palavra. A Bíblia nos ensina que ele nos tirou das trevas. Meu irmão, viver nas trevas é viver na escuridão. É não entender, é não enxergar, é não conseguir tocar em nada, é não ter uma visão. Mas essa palavra, ela nos traz luz. Se eu não me engano, me corrijam aqui, vocês, que a Bíblia, se eu não me engano, foi Davi que falou, o rei Davi, que ela é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Será que, de fato, ela nos faz enxergar, de fato, o que essa palavra ela tem um potencial de fazer nas nossas vidas? Nos impactar o tanto de entendermos que nós agora somos filhos de Deus. Você tem noção do que é ser filho de Deus? Mas nós não iríamos entender essa verdade de ser filho de Deus se não tivesse essa palavra. Irã citou aqui: e conhecereis a verdade vos libertará. Quantos filhos de Deus estão andando como escravos nesse mundo? Quantos filhos de Deus que era para estar desfrutando do melhor de Deus nessa terra, andando de cabeça erguida, ousados, mas estão andando como escravos, prisioneiros, como o Santino falou agora há pouco. Quantos acham que porque está passando por uma dificuldade ou uma enfermidade, acham que é o próprio Deus que está fazendo ele passar por essa situação? Deixa que a palavra traz o que, Irã? Libertação, liberdade. Lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, sem débito nenhum. Resgatados, comprados para ele, através do sangue de Jesus, da própria palavra de Deus. Nos fez livres. Você é livre, porque a palavra te libertou, se você aceitou Jesus como seu salvador da sua vida. Pode falar. Rapaz, assim, ele... Aqui é o Espírito Santo vai dando a um e a outra. Amém. E era justamente esse versículo. Pode falar. Está lá em Salmo 119, que foi Davi que recitou: a tua palavra é lâmpada para os meus pés Glória. e luz para os meus caminhos. Amém. Sabe, dentro disso que a gente está dizendo, só a palavra de Deus, ela tem a capacidade, meu irmão, de clarear Isso. áreas escuras na nossa vida. Isso. E deixa eu dizer a você, quando a palavra de Deus chega em determinadas áreas da nossa vida que a gente não está tão legal, a gente vai precisar botar esforço, meu irmão. Isso. Porque o versículo vai dizer: a tua palavra é lâmpada. Eu não sei você pode fazer isso na sua casa agora. Apaga tudo e depois você acende uma lâmpada. Aquele local onde a luz daquela lâmpada alcançar vai ser um local onde você pode pisar com segurança, sem medo, porque você está vendo o que está diante de você. E é isso que a palavra provoca na nossa vida, meu irmão. Quando nós lemos a palavra, quando nós estudamos a palavra, quando nós estamos atrás da palavra, ela clareia, sabe? As coisas ficam mais claras. Agora tem o outro lado, né? Sempre tem o outro lado, que é o nosso lado, que é o pior. Me perdoe, é o pior. O nosso lado, né? É, porque é o lado de aceitar. Rapaz, eu estou errado nisso. Eu preciso melhorar, porque todos nós precisamos todos os dias. E dizer: rapaz, eu reconheço, o Espírito Santo me ajuda,
Eu preciso melhorar nessa área. Quer seja de amor, de perdão, sei lá, sei não. Você que sabe. Eu não sou Espírito Santo, só estou apenas abrindo o leque. Eu tenho muitas áreas para melhorar na minha vida. Muitas áreas. Tem hora que eu tenho uns fights com o Espírito Santo e levo uns golpes dele bem dados. Porque assim, a gente precisa entender isso, porque a palavra está lá, meu irmão. Está iluminando o nosso caminho. Está sendo lâmpada para os nossos pés. Mas a gente, às vezes, insiste em ir para o escuro. Verdade. A gente insiste, às vezes, em estar na escuridão. Não, deixa eu aqui, que eu estou acomodado aqui mesmo. Deus já está fazendo. Vai que tá errado. Deus já está fazendo mesmo eu aqui nesse escurinho. Eu só estou com um pé lá na claridade e outro aqui. Mas, meu irmão, deixa eu dizer a você. O tempo da misericórdia é bom, mas o da graça é melhor. Amém. Verdade. Então, é melhor a gente pegar a palavra nas áreas que a gente não está tão esclarecido a mente e ir praticando, meu irmão. Deixando Deus ir fazendo na nossa vida. Vai doer, viu? Eu vou logo dizer para você, vai doer. Vai doer. Porque Deus vai mandar você pedir desculpa a quem te magoou. Ixi. Deus vai pedir para você fazer determinadas coisas que você não está afim de fazer. Ou você acha que Jesus chorou, agonizou sangue no Getsemane porque queria? Eu não entendo quando é que as pessoas lêem aquela passagem e quer viver o evangelho fazendo o que quer. Até hoje eu não entendi. Eu quero ver teólogo me explicar isso. A pessoa quer viver a vida de todo jeito, que eu digo, todo jeito assim, de boa, praia, sol, né? Jesus estava abençoando, sem renúncia. A palavra está ali, ó, iluminando. Eu tenho que mudar nisso, mas eu não quero. Eu não estou afim. Não, meu irmão. Dê o braço a torcer. Entenda que Deus é mais sábio do que eu e você. Exatamente. Olha, tem um homem na Bíblia que depois de 15 anos lendo a Bíblia, eu admiro demais ele. Sabe quem é? Zaqueu. Eu já disse isso aqui em outras ministrações. O cara foi top. Deixa eu dizer uma coisa a tu. Zaqueu estava com a vida toda errada, sim ou não? Roubando, sim ou não? Sim. Fazendo coisa errada, sim ou não? Sim. Mas a Bíblia não diz que ele foi atrás de Jesus para pedir nada. A Bíblia diz que ele queria subir ali para ver a palavra. Aí esse versículo se torna verdade na vida de Zaqueu. A palavra chegou diante dele, clareou aonde estava escuro, não precisou ninguém botar o dedo na cara de Zaqueu. Jesus disse, desce daí, Zaqueu, eu vou lá clarear a tua casa. Isso. Se eu dizer a você, quando eu e você entendemos o que Deus quer fazer na nossa vida, ele começa pela nossa casa, meu irmão. Verdade. Leve isso para o seu coração. Quando Deus quer fazer algo na nossa vida, ele começa pela nossa casa. Por isso que Jesus disse a Zaqueu, eu quero ir na tua casa. Quando chegou lá, Jesus não acusou, não apontou. Zaqueu sabia mesmo. Deixa eu dizer a você, eu e você, nós sabemos minha bênção. Não, a gente está errando. A palavra está aí, mostrando. Agora, se vamos ser humildes ao ponto que Zaqueu foi de reconhecer e dizer, rapaz, a quem eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais que eu estava roubando mesmo. A quem eu fiz alguma coisa, eu vou pedir perdão. Chegou a palavra. Chegou a palavra. Ele entendeu. No que a palavra chegou, Ele entendeu. Luz chegou. O Irã, te atrapalhando já, isso aí me trouxe à memória aquela passagem que os discípulos passaram, se não me engano foi Pedro, a noite toda pescando. Sim. Aí depois Jesus manda ele ir, né? E lançaram a rede do outro lado, né? Sim. Sem ser pescador, sem E ser aí, nada. cara? Aí assim, a gente já foi questionar, né, a palavra, né? Apesar que eu já coloquei em xeca aqui essa passagem, isso é algo meu, tá? Porque assim, as pessoas dizem que Pedro agiu em fé ali. Aí eu termino botando 50%. Porque Pedro jogou na conta de Jesus se desse errado também. Né? Porque assim, a gente tem que ler a Bíblia, mas a gente não pode tirar os original. Meu irmão Santinho sabe melhor do que eu. Se a gente for para o original daquilo ali não é só fé, não. Aquilo ali, Pedro estava jogando nas costas de Jesus a responsabilidade. Você entende também, tem outro lado. Ele estava crendo, porque veja que antes da conversa, Pedro olhou para ele e falou, eu passei a noite toda pescando. Ou seja, eu sou pescador, eu passei a noite toda e não consegui. Eu entendo. Né? A gente precisa ir para os original para a gente saber direitinho o que está ali. Porque eu posso pegar a palavra e botar do jeito que eu quero. Mas ali Pedro estava meio que confrontando. Não era somente fé que estava envolvida, era o confronto. Então tá certo. Porque, na verdade, ali foi o primeiro encontro de Pedro e Jesus. Certo. Pedro não sabia, Pedro estava sabendo pela boca dos outros. Aí o camarada chega, pede o barco para pregar, ele vê. E aí Jesus sabia, porque como Deus onisciente e onipresente, sabia da necessidade de Pedro.
E aí foi alcançar Pedro na sua necessidade. Mas aí a gente precisa entender. Já para mim, desse outro ponto de vista, Zaqueu não. Zaqueu sabia, cara, o que estava fazendo de errado. Zaqueu sabia a vida miserável que vivia. Mas ele não queria, ele não chegou lá, ó, mestre, né, feito os fariseus, feito pessoas, porque às vezes a gente, pronto, eu vou assumir. Às vezes a gente na oração chega diante de Deus e fica, ó, Senhor, não sei o que. Meu irmão, deixa eu dizer tudo, Deus sabe. Deus nos vê despido, meu irmão. Manipular Deus. Deus conhece o nosso coração. Rasga logo, diz a verdade. Eu não sei, eu não entendo. Porque a gente sendo verdadeiro é mais fácil o Espírito Santo nos alcançar. É dessa forma. Não é assim? Verdade. É bem desse jeito aí. A gente vai tocando, vendo aqui os textos. E eu só falar, você falou da questão de, né, ficar atento à palavra, né, de ver se realmente é verdade, se aquilo que você está escutando, se bate, se não bate. A gente viu também praticar, sabe? Mas às vezes você está no meio de um tumulto. Você está com a vida bastante agitada, cheia de problemas, e você não está, né, ouvindo o que a palavra está dizendo. Ou dando ouvindo, né? Porque aí tem o outro lado também. Às vezes a gente está até ouvindo a palavra, mas a gente não está dando ouvido, que é outra coisa totalmente diferente. Como tu falou, eu achei interessante falando nos textos, né, que se era 50%, 50%. Tem uma passagem que ele se encontra com Jesus, né, aquele rapaz que disse ser curado, os apóstolos não puderam. Aí ele diz, ele não pode, aí ele disse, pode. Ele pode, ele disse assim. Mas quando ele fala que os apóstolos não podem, aí Jesus disse, não. Você tem que crer. Ele disse, tu pode, tem que crer. Ele disse, eu posso, mas você pode crer. Aí o que ele disse? Ajuda na minha falta de fé, né? Ele foi verdadeiro. É. Veja, pronto. Isso é um dos textos que eu mais amo da Bíblia. Por quê? Porque às vezes as pessoas ficam camuflando fé. O cara foi verdadeiro. Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Eu não estou crendo, não. Eu estou na pior. Você já encontrou situação assim que o cara não está crendo em nada? Não é vergonha, não, meu irmão. Mas ali eu gosto de dizer que ali é 50% também. Vocês ficaram agora 50%. Porque vamos analisar o texto, porque o final do meio, ele trocou os apóstolos. Certo. Ele tem um pouquinho de fé. Mas o que ele está dizendo? A palavra no original, ela é bem traduzida, ela quer dizer, me ajuda na minha não total fé. Fica complicado, por isso traduzir daquele jeito. Ou seja, ele está dizendo, o copo está meio cheio e está meio vazio. 50-50. Por isso que eu digo. Eu só estou crendo, mas não estou crendo nesse nível aí não, que eu trouxe já, ninguém fez nada. Isso. Aí Jesus disse, não, mas poder aqui tem, você consegue. E aí, agora eu vou ajudar ele. Agora eu vou ser advogado do irmão lá. Ele também não tinha sua razão, que você levou para os camaradas, que era discípulo. Os camaradas estavam andando com a palavra. Diga aí. E não conseguiram fazer nada, Até eu tinha que ficar desconfiado. Mas aí eu queria que você entendesse. Como eu falei, no mundo tereis aflições. Teve bom ano porque Cristo venceu o mundo. Mas a gente precisa, a Bíblia também diz, eu acho que Paulo diz assim, no mundo existem muitas vozes. Sim. Né? A gente precisa parar para sintonizar, para poder ouvir a voz de Deus, que é a palavra. Eu gosto de usar sempre uns exemplos que eu acho absurdo assim, mas eu gosto também. Atos 21, 34, ele diz assim, vai falando quando Paulo está sendo entregue, né, ao centurião, né, por conta que eles inventaram que Paulo tinha blasfemado, tinha falado outra palavra. Aí ele diz assim, ó, na multidão nos gritavam, de um modo, outros de outro, e eles assim, podendo eles não chegar a uma conclusão, eles dizem assim, ó, separa esse homem, bota no canto. Para que eu possa entender. Tem que ler isso na NVT, ele diz assim, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não consegui descobrir a verdade no meio de toda essa algazarra, ele disse assim, ó, leva esse homem lá para dentro, e vou conversar com ele lá dentro. Qual era o intuito desse centurião? Sim. Para descobrir a verdade. Às vezes, com muitas vozes nos nossos ouvidos, muito problema, a gente não se afasta do meio dos problemas para ficar sozinho com o tempo. Com a Bíblia, para descobrir o quê? A verdade do meio do conhecimento. A gente precisa sempre guardar um tempinho com a palavra, porque ela é a verdade e o reino de Deus é a verdade. Para a gente poder chegar a um determinado ponto de entendimento e prática da verdade da palavra. Então, no caso, assim, né, vocês dizendo assim, vai haver todo tipo de conselho, todo tipo de palavra. A gente fala muitas vezes, vocês até brincaram agora há pouco sobre a questão do coach, né? São coisas que ajudam. Sim. Ajuda. Mas, digamos que tem um limite, agora, né? Ajuda sim. Agora tem que entender uma coisa. O coach, ele não substitui a palavra. Isso. Nada substitui a palavra. Por mais que a pessoa lá possa ter estudado, ter curso, ter passado pelo processo, possa querer me ensinar o caminho das pedras, ele não pode tomar
o lugar da palavra de Deus na minha vida. Então, Porque seria... antes dele ser sábio, o meu Deus é mais sábio. Amém, isso mesmo. Era isso que eu ia dizer. Você falou, ajuda, eu disse, depende. Não, se esse coach... ajuda dentro da área que ele aprende. Porque assim, a gente não pode... Você já respondeu. Se esse coach não anda na palavra... Porque assim, a Como gente que ele fala, vai me precisa ajudar. entender. Por exemplo, eu não tenho nada de computação, nunca tive vontade. Se eu me sentar no computador com quem sabe, aí a pessoa vai lá e, né, pode me ensinar, e eu com boa vontade querendo aprender, aquilo pode funcionar. Mas... Princípios, por que os coaches, por que eu digo que ajuda? Porque eu vou dizer uma coisa. Não, mas nesse lado aí, eu falo só acerca da palavra, do coach na palavra, não nas outras coisas. Sim, realmente ajuda. Não, mas eu vou falar do coach na palavra agora. Por quê? Porque eu tenho visto essa questão de coach. E assim, a gente tem que saber separar, porque tem coaches e coaches. Até isso agora a gente tem que saber separar. Porque se você for ver, a maioria dos coaches que está dando certo, eu vou logo dar um bisu para você que está na internet que gosta disso. A maioria dos coaches que está dando certo são caras que estão ensinando os princípios da palavra. Os princípios da palavra. Semeadura, amor, andar em perdão. Você vê aí muitos coaches falando, eles estão ensinando princípios que Salomão, que Deus entregou a Salomão, a Davi, ao próprio Jesus. Ou seja, esses coaches estão dando certo. Quando para alguns coaches que se acham mais sábios do que o próprio Deus, aí é outra história. Mas que assim, você vai ver que está nessa linha de coach. Agora sim, tem um lado deles que eles gostam de enfatizar, de criar um mundo que não existe. Porque aqui fora é selva, né? Como diz o pessoal, aqui fora é selva. E às vezes a gente romantizar demais certas situações vai terminar trazendo um dano para a nossa vida. Frustração. E a gente não pode ficar somente com um lado, como o irmão Santinho falou, só com um lado, entre aspas, da bênção. Deus é bênção. Só que a gente tem que entender que nesse mundo a gente vai ter perrengue, velho. Então não adianta a gente ficar querendo tapar o sol com a peneira. Pode ter conto de torar, mas a gente tem que ficar com a palavra. Dias difíceis, noites escuras. É por isso que o salmista vai dizer: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. A palavra vai clarear isso. Agora, a questão do culto também ela pode ser totalmente diferente do culto que for. Como você não vai cair na conversa do culto que está falando da palavra, mas não está falando corretamente da palavra? Simples demais. Tem esse outro lado também. É simples demais. Atos 17:11. Paulo foi pregar, quando terminou de pregar, os bereanos fizeram o quê? Vamos conferir. Isso. Agora deixa eu dizer, não é abrir e ler o versículo que ele leu, não. É abrir e verificar de contexto, todo o contexto. Que era, quando eles falam conferir aqui, eles falam para escrutar a palavra. Estudar, né? Para ver se aquilo que Paulo estava falando tinha discernimento com aquilo. Texto e contexto. Bateu, agora diz, não é isolado. Não é que a pregação do homem era fraquinha, que o rapaz dormiu e caiu lá de cima. Era quase a gente vai pro culto, já vai pensando na hora de voltar. 2 horas. Eu tô logo confessando meu pecado. O cara vai que a mente vai cheia. Se chega lá, o cara não for tratando a mente, orando no meio do caminho, dentro do carro, de pé, seja lá como o cabo for, chega lá, o cara não escuta nada na igreja. Porque a mente está tão perturbada do dia, do trabalho, de mulher, de menino, e paga conta e tira conta, a mulher de casa, de filho, tá ou não é, eu cansado. estou mentindo. Então a gente precisa entender isso. Aí, imagina no tempo de Paulo pregava, meu irmão, diz os historiadores, era de 5 a 6 horas. Diga aí, meu irmão. O camarada dormiu lá, caiu, Paulo teve que ressuscitar ele. Será que a palavra atraía as Mas pessoas? Paulo ensinava, e ele ainda disse a esses crentes aqui são homens cheios, que eu prego e os caras estão olhando ali os crentes de Bereia. Amém. Glória a Deus. É isso aí, pessoal. Olha, deixa eu falar algo para você aqui. A gente estamos finalizando nosso programa. Também quero... Passou rápido. Eu sei que aí não ia esticar muito se for a gente... Depois vocês verem que esse negócio de coito aí, rapaz, vai ser não. Só Jesus na causa. Paulo disse que eu não fui vocês com palavra de sabedoria humana. Pois é. Mas pessoal, o que eu quero falar para você, a gente também estamos no YouTube, tá? Se você tem escutado essa palavra ela tem te alcançado de alguma forma, tá lá a ministração, a gente sempre vai estar botando os temas que nós estamos passando por aqui, também vamos estar deixando aí, vamos explorar esse... No nosso canal? Continua firmados na palavra, tá? Porque na verdade é o que nos sustenta, é a palavra, é onde a gente comenta sobre a palavra, e estamos firmados nisso, e nada mais do que isso, só na palavra. É onde a gente nos firma, é onde nos coraja a cada dia estar avançando. Então, segue nós lá, se você puder, porque vai dar uma forcinha também ao nosso canal. Está apenas começando. Começou ontem, se eu não estou enganado, sabe? Estamos organizando algumas coisas para a gente explorar mais
as redes sociais. Então é isso aí, pessoal. Sexta-feira estaremos de volta aqui, em nome de Jesus, como convidado. Confirmado, Santino? Eu estou adiantando aqui um processo, dependendo de mim, está super, ultra, mega confirmado. Amém. Estou aguardando só a posição dele. Pronto. Passei, já estabeleci um tema para a gente começar. Ok. E logo estaremos divulgando nas redes sociais sobre o Exatamente. tema e o nosso convidado. Amém, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Mais uma alegria, é uma alegria novamente estar juntinho com você, terminando mais um programa. E um prazer estar do lado desses grandes homens de Deus aí. Então, é isso aí, pessoal. Para mim, já foi. E aí, Irã? Uma bênção, meu irmão. Deus falou tremendamente comigo. Glória a Deus. Aqui de Deus. Amém. Deus é bom. Então, fica na paz e até sexta-feira, se Deus nos permitir.